O governo Temer está empenhado em aprovar a reforma da Previdência com um texto reduzido até a primeira semana de dezembro. O Planalto ainda não tem os votos que precisa na Câmara. É que os deputados temem apoiar a reforma e serem punidos nas urnas no ano que vem. Uma campanha publicitária do governo tenta convencer a população de que a reforma da Previdência corrige injustiças e retira privilégios do serviço público. A ideia é que, se o argumento funcionar, os eleitores não vão cobrar a fatura nas urnas. Eu converso com a presidente da CUT Minas e coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Estado, Beatriz Cerqueira. Bem-vinda, Beatriz. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Bia, o governo voltou à carga com a versão reduzida da reforma da Previdência. Ela traz menos impacto para o trabalhador? Como é que você compara aquela primeira versão, que foi um substitutivo, afinal, para essa? Não, ela traz o mesmo impacto. A propaganda do governo do Michel Temer é uma propaganda que mente para a população, dando uma falsa ideia de que seria uma reforma que ataca privilégios. Não ataca privilégios, ataca o direito das pessoas comuns de se aposentarem depois de uma vida de trabalho. Para que uma reforma da Previdência? A reforma da Previdência cumpre a tarefa de não deixar que as pessoas se aposentem, seja do setor público, seja do setor privado. A reforma da Previdência é importante para o Michel Temer porque ele assumiu compromissos com quem o financiou e, portanto, é necessário empurrar as pessoas para a previdência privada. Então, é necessário diminuir a previdência pública, exatamente porque o ano passado, o mesmo presidente, que na nossa opinião é ilegítimo, aprovou um congelamento de investimentos por 20 anos. Então, o investimento na Previdência também está congelado por 20 anos, de acordo com a proposta de emenda à Constituição 241, a PEC 241, que agora é uma emenda constitucional 95. Então, ele não quer investir recursos públicos numa questão que é de direito da população, que é a Previdência, a Seguridade Social. Então, esta reforma, que é a terceira versão, que não foi debatida com ninguém, é uma versão que inclusive você tem dificuldades em encontrar. Se o telespectador entrar no site da Câmara dos Deputados, até esse momento não está disponível para que as pessoas possam debater. Com quem os deputados federais debateram essa proposta? A versão oficial, a versão que eles chamam de emenda aglutinativa, que é o que eles pretendem votar na próxima semana. Que é o texto oficial mesmo. Que é o texto, não está disponível no site da Câmara. A primeira versão, que é uma proposta original do Temer, que foi a votação numa comissão especial, a comissão especial alterou. Então, a gente está com uma terceira versão que não foi debatida. Previdência e Seguridade Social são pactos geracionais e dependem de um amplo processo de diálogo com a sociedade. Então, é impensável você querer aprovar uma reforma que, primeiro, sequer as pessoas tiveram acesso ao seu conteúdo, a propaganda do governo não é a base para que a gente tenha acesso às informações, e num curto espaço de tempo. Eu queria destrinchar um pouquinho do que você está dizendo. Por que você considera que essa reforma continua sendo um prejuízo para o trabalhador? Porque o governo argumenta que pegou só pontos principais e colocou foco no servidor público, considerando que o serviço público, o regime que é um regime específico do serviço público e o regime geral da Previdência, tem diferenças e o regime que é do servidor, ele beneficia o servidor em detrimento do pessoal da iniciativa privada. Quer dizer, o regime geral, ele limita a aposentadoria a um determinado valor, tem um teto e tal. Então, eu queria que você... eu queria destrinchar um pouquinho essa questão. Primeiro, é importante lembrar que parte dos servidores públicos estão no regime geral. Todo mundo que é contrato temporário e, lamentavelmente, estados e municípios têm pouca política de concurso público, quem é contrato temporário no estado ou no município está no regime geral. Então, aqui em Minas Gerais, são mais de 130 mil servidores só na área da educação que estão no regime geral e não estão no regime próprio de previdência, que é específico. Servidores concursados a partir de 2013 também, né? Sim. Você teve mudanças já nos regimes próprios de previdência, nas
emendas constitucionais anteriores. Então, não existe uma relação de privilégio, né? No regime geral, você não tem a conciliação entre tempo de contribuição e idade, como nós temos no regime próprio de servidores. Eu não tenho FGTS como servidora efetiva. Você não tem garantias que, se você fizer essa comparação, quem é da iniciativa privada ou vinculado ao regime geral teria. Mas a gente não quer cair nessa, que para a gente é uma falsa polêmica. Por quê? Porque o governo acaba com a aposentadoria, vou ser bem direta, acaba com a aposentadoria por invalidez, tanto para servidores como para quem é vinculado, tanto no regime próprio como para quem é vinculado ao regime geral. Dificulta o acesso à aposentadoria por invalidez ao colocar sempre a possibilidade de avaliação da capacidade ou não desse trabalhador. Traduzindo, as pessoas não conseguirão se aposentar por invalidez. Esta parte que está na reforma, o governo já está fazendo com quem é vinculado ao regime geral de previdência. Ele está revendo os benefícios, tanto a aposentadoria por invalidez, quanto licenças à saúde, benefício de prestação continuada, e essas revisões geram bônus para os peritos que estão fazendo a revisão, e 80% do que está sendo, do que foi revisto, está sendo cortado. Então existe uma meta de retirar, inclusive, quem já adquiriu, e aí o que está sendo atacado, inclusive, maciçamente é no regime geral. Então acaba com a possibilidade da aposentadoria. Isso tudo não faz parte dessa reforma da qual nós estamos falando, dessa reforma reduzida. Eu digo assim, para falar da reforma da Previdência, a reforma ela já começou. Ela começou com uma medida provisória, assim que o Temer assumiu. Essa medida provisória acabou com o Ministério da Previdência Social, jogou o INSS no Ministério da Fazenda e começou uma série de revisão de benefícios por medida provisória. Então, quem tem aposentadoria por invalidez, quem tem benefício de prestação continuada, quem tem licenças médicas, esses benefícios estão sendo revisados desde o ano passado, continuam sendo revisados com metas para que esse direito seja retirado das pessoas. Então, de fato, uma parte dessa reforma da Previdência já começou por medida provisória. A reforma da Previdência, ela acaba com a aposentadoria por risco de vida e por risco de saúde. Isso atinge todo mundo, tanto o setor público quanto na iniciativa privada. Então, se você trabalha em um local que é prejudicial à sua saúde e que, portanto, lhe dá condições mais favoráveis de aposentadoria, porque você está colocando a sua vida ou em risco, ou conta prejudicial mais tempo, né? à sua saúde, se você tem risco. O tempo é menor para você se aposentar, acaba com isso nos dois regimes, ataca as mulheres, tanto no regime próprio quanto no regime geral de previdência, fazendo com que a gente trabalhe mais. É importante registrar que a redução que nós temos hoje na aposentadoria da mulher não é um privilégio, é porque nós, mulheres, em geral, assumimos tarefas que são não remuneradas. Ou seja, quem cuida da criança, quem cuida do idoso, quem cuida de quem adoece, quem cuida do deficiente que está na casa da gente, é a mulher. Coisas, inclusive, que o Estado deveria assumir. Não tem creche para todo mundo, não tem educação infantil para todas as crianças, não tem política de assistência ao idoso que o Estado deveria prover e não tem. Nós assumimos uma carga de trabalho que é não remunerado e, por isso, essa redução. O Estado não resolveu isso na sociedade. Não tem educação infantil para todo mundo. Quem sai e volta do mercado de trabalho para cuidar da família é a mulher, né? Então, esse ataque às mulheres é uma coisa que é muito grave, porque significa desconhecer essa carga de trabalho que nós temos e aumentar a nossa carga de trabalho de forma que não é explicável. Então, esse ataque, ele é muito forte. O ataque aos professores, nós perdemos a aposentadoria específica. Nem é especial, né? Não é nem enquadrada na Constituição como uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria específica que era de todos os professores até 1998, se eu não me engano. Em 98, os professores universitários perderam essa aposentadoria específica, que é uma redução de 5 anos em relação às demais aposentadorias, que é um reconhecimento pelo desgaste da profissão. É uma profissão que acumula um desgaste ao longo da sua vida, né? Quem é professor por uma vida inteira de trabalho, ou professora, acaba com a nossa aposentadoria específica e também ataca a aposentadoria dos professores da rede privada. Então, tanto no setor público ou no setor privado, o setor privado que está vinculado ao regime geral de previdência está sendo atacado nesse momento. Ataca o direito de você acumular pensão e aposentadoria. Então, você trabalhou a sua vida inteira e, portanto, contribuiu e, portanto, né,
o benefício não é resultado de um privilégio, né, no caso da maioria da população. O benefício é resultado de um processo, de uma previdência que ela é solidária e de que você contribuiu, né, parte da sua vida ou às vezes a sua vida inteira de trabalho. Você não pode acumular pensão e aposentadoria, isso tanto no setor público quanto no setor privado, para a gente desmistificar, né, que essa reforma estaria atacando o setor público. Não é verdade, então impossibilita isso, ataca os valores das pensões que deixam de ser integrais. Então, mesmo que ao morrer eu tenha direito a uma aposentadoria integral, como o salário integral, não existe mais pensão pelo mesmo salário, então todas as pensões têm no mínimo uma redução, 50%, que é a cota isso foi familiar. Mantido, então, em relação ao texto original. A cota família, que é o que eles chamam de cota família, né? Que aí vai acrescentando 10% por dependente. Há também um aspecto aí entre os pontos que estão sendo destacados, que é o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, que acabou sendo mantido em 15 anos para quem trabalha na iniciativa privada e ficou em 25 anos para o serviço público. Na iniciativa privada, que antes partia de 85%, agora parte de 60%, não é, do ganho que podia ter, né, que a pessoa podia ter na aposentadoria final. Como é que você vê como é que isso vai pesar impactar na vida do trabalhador? O que é importante? Essa reforma abre uma porta para outras mudanças que não precisarão de uma nova reforma. É importante que a população compreenda isso. A reforma vai autorizar que gradativamente se aumente de acordo com a expectativa de vida, ou seja, quanto mais a gente viver, o que é bom, né? Se a gente aumenta a expectativa de vida, maior será a idade que será exigida para se aposentar. Então, a reforma, ela abre questões que depois podem ser definidas não mais por PEC, e a questão da idade é uma delas, para que depois, então, se aumente. Então, a versão que nós estamos conversando sobre ela não é uma versão que prevalecerá para o próximo período. Então, é uma versão que abrirá a porta para que outras alterações possam ser feitas sem que exista, sem que seja de novo feito um novo debate. Por exemplo, você está falando do tempo que a pessoa precisa acumular de contribuição para se aposentar. De idade. Vai aumentando a idade, que hoje é 62 anos para a mulher, por exemplo, nessa nova proposta é 62 anos, mas lá, na medida em que já autoriza uma revisão, na medida em que aumenta a expectativa de vida. Agora, tem uma questão que é importante a gente conversar. Por que o governo está focando nos servidores públicos? Se nós lembrarmos a agenda de lutas deste ano, nós começamos com o 8 de março, com as mulheres nas ruas, depois nós tivemos uma greve nacional que começou onde? Na educação. Onde? Da rede pública. Então nós tivemos uma grande mobilização do setor público, por uma capacidade de pressão, de mobilização, uma greve nacional que envolveu o país inteiro e que fez com que esta reforma, que lá atrás trazia no seu conteúdo trabalhadores rurais, os da economia familiar, porque os assalariados rurais continuam atingidos pela reforma, lá atrás nós impedimos que aquela primeira versão fosse votada, porque existia um cronograma para sua votação. O governo estava tão seguro que tinha um cronograma que 6 de abril a reforma estaria indo para o Senado. E nós conseguimos bagunçar, né? Nós conseguimos atrapalhar, desculpa, bagunçar, é o que o governo está fazendo com a nossa vida, nós conseguimos impedir que essa reforma fosse adiante. Então, para o Temer, é importante agora focar nas professoras. Ele não está focando em quem ganha 50 mil reais. Ele não está focando nos altos salários dos serviços públicos, ele está focando em mim. Sou professora primária. Ele está focando em todo mundo que fez a greve nacional da educação. Em Minas Gerais, por exemplo, foram 24 dias de greve, que naquela oportunidade, no diálogo com a população, porque foi um movimento para além, né, de uma pauta específica, no diálogo com a população, todo mundo entendeu o que era essa reforma. Então, para ele é importante agora construir essa ideia de privilégio, que é falsa, é importante atacar um setor
apesar de que a reforma não ataca um setor, ela ataca todo mundo, mas é importante fazer um foco no setor, de modo que eu consiga depois, aquilo que eu não fiz agora, vem na sequência. Agora, Bia, aí é uma avaliação, porque essa reforma verdade, é importante para esse governo que está aí, né? Sim. Pois é, mas o governo, quando faz essa propaganda, ele tem um lastro numa percepção da sociedade de que o serviço público tem privilégios. Não é em cima do nada. É claro que eles estão construindo um discurso que está se pautando um pouco por essa percepção. Eles estão pegando uma carona nessa percepção. Aí vem a pergunta é a seguinte: não há de fato algumas distorções que precisam ser encaradas no serviço público? Assim, quando nós estamos falando de serviço público, ele vai muito além da professora, não é? Não há de fato distorções que precisam ser enfrentadas, e essa proposta que está aí enfrenta de alguma forma essas distorções? Não, a proposta não enfrenta as distorções. Se nós temos distorções, nós estamos falando de uma minoria dos serviços públicos. Eu fiz o exemplo da professora, porque nós, a educação, por exemplo, somos a maioria de todo o quadro de prefeituras ou de estado. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós somos mais de 70% do funcionalismo. É este público que está sendo atingido por esta reforma. Um público que, inclusive, é a base da pirâmide na remuneração, com os piores salários. Com esta reforma, eu, como professora, não consigo me aposentar com o meu salário, depois de décadas trabalhando. Com esta reforma, eu tenho que trabalhar 20 anos a mais do que eu já trabalharia. Essa reforma está focando nessas pessoas como eu, como as pessoas que estão nos assistindo, porque o regime geral também está sendo fortemente atacado. Existe uma campanha, concordo com você, há anos, não é de agora, há muito tempo, com essa ideia de que o serviço público é ineficiente, de que o serviço público é o lugar da corrupção e de que, portanto, é uma narrativa que se constrói há muito tempo, então é importante que a gente combata isso, e combata atacando os servidores públicos, combata privatizando, porque é uma onda de privatização que nós estamos enfrentando nesse momento, para tornar privado tudo que ainda existe de serviço público no nosso país, inclusive a universidade, inclusive escola, inclusive o Sistema Único de Saúde. Se a gente quer discutir distorção, não tem problema nenhum. Vamos debater as distorções, né? Mas as distorções se combatem na reforma à Previdência, as distorções não se combatem numa reforma tributária, de forma que quem ganhe mais seja mais tributado do que eu, porque eu pago mais impostos que o acionista da Andrade Gutierrez. Meu exemplo é na iniciativa privada, mas é um exemplo porque os impostos hoje são vinculados ao consumo. Todo trabalhador, setor público ou privado, que ganha até 2 salários mínimos, 53% da renda dele é tributada para impostos, mas dados da própria Receita, quem tem renda, que são 71 mil brasileiros, já 4 milhões de reais, é 1,8. Então, se a gente quer discutir privilégios, não é essa reforma da Previdência que vai atacá-los. Nós deveríamos estar começando por uma discussão de reforma tributária. Nós deveríamos estar começando pela revisão da dívida pública, porque o Brasil investe 23% na Previdência. Ele investe 40% na dívida. E o problema é a Previdência? Quando, lá na Constituição, se estabeleceu uma política da Previdência dentro da Seguridade Social, todos os anos se constitui um bloco de impostos que financiam a Seguridade. A Previdência não é deficitária. Todo ano se arrecada mais do que se gasta. Então, qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil são as grandes empresas que sonegam bilhões de reais, o governo não cobra delas. São as grandes empresas que têm benefícios previdenciários, não pagam a Previdência. É o próprio governo que desvincula receitas, no caso, vinculadas à Seguridade e à Previdência. Tira dinheiro da Previdência para fazer outra coisa. Isso a gente não vai discutir? Quem deve à União trilhões de reais, que não sou eu, professora, que não é um enfermeiro, que não é um médico, o governo não vai cobrar dessas pessoas. Agora, para aprovar a reforma da Previdência, o governo está negociando o perdão de uma dívida com os produtores do agronegócio, que é absurda. De 18 bi, eles vão pagar 2 bi em mais de 15 anos. Se eu fico sem pagar o meu imposto, eu sou perdoada? Tem uma inversão de lógica no Brasil. Por isso, esta não é a reforma que vai resolver os problemas ou que vai acabar com privilégios. Então, por isso que é falsa essa ideia com que o governo está trabalhando, mas vem nesse lastro
que se construiu ao longo de muito tempo, não é deste ano que se fala, que se pensa isso, mas que vai atacar as pessoas que eu exemplifiquei, a enfermeira, vai atacar a professora, vai atacar o eletricitário que está perdendo o cara que sobe no poste para que você tenha luz, ele está perdendo a aposentadoria por risco de vida, o policial legislativo aqui dessa casa, que é uma profissão de risco de vida, está perdendo a aposentadoria por risco de vida. São essas pessoas que essa reforma está atacando. Bia, as centrais sindicais e os movimentos sociais e entidades se organizaram no início, no semestre passado, quando, né, a reforma caminhava, depois ela parou por conta das denúncias contra Michel Temer, e agora ela volta, mas enfim, houve uma mobilização intensa naquela época. Agora há uma previsão de votação desse formato novo da reforma aí entre os dias 5 e 7 de dezembro. Como está essa mobilização? Qual que é a expectativa de haver uma mobilização intensa, não é? Porque, na verdade, a gente sabe que o Congresso não está, os deputados não estão muito à vontade para votar esse projeto. E não podem ficar à vontade mesmo, porque se tem uma coisa que o povo compreendeu é a repercussão dessa reforma na sua vida. Não acho que as propagandas do Temer revertam isso, porque como eu vou assistir uma propaganda de um presidente que, além de ilegítimo, tem quase 100% de rejeição. É um presidente que o povo não acredita nele. Então, é um presidente que mente para a população o tempo inteiro e que saiu de 2 processos de votação de desvio e de corrupção porque liberou emendas. O Temer gastou 30 bilhões de reais para que ele, nas 2 votações que aconteceram no Congresso, se mantivesse no cargo. O problema é a minha previdência ou o problema é os 30 bilhões que ele gastou para se manter no cargo? Eu acho que está na forma da utilização dos 30 bilhões, que é dinheiro público, é meu, é seu, é de todo mundo que está nos assistindo. Nós estamos convocando uma paralisação, uma greve nacional contra a reforma da Previdência para o dia 5 de dezembro, com manifestações em todo o país, aqui em Minas Gerais, manifestações onde nós conseguimos organizar, então descentralizada. Vamos continuar a pressão junto aos deputados federais. É verdade mesmo que nós estamos de olho, nós vamos informar a população como cada deputado votou, né, porque voto tem consequência, o que ele vota lá tem consequência para o povo. E, principalmente, é uma reforma que não foi debatida. Poucos são os espaços como esse que nós estamos dialogando que a gente tem a oportunidade de colocar o contraditório, né? A reforma trabalhista, nós também não tivemos a condição do contraditório. Então, existe um bloqueio muito grande para que as pessoas tenham as informações. Eu acabei de dizer, nós estamos discutindo uma versão que sequer o cidadão que está nos assistindo e queira ter acesso a ele vai conseguir ter. Quer dizer, como é isso? Como é que você muda um sistema que está lá desde a Constituição de 88 e se chegou àquele formato em 88 foi por um pacto de todo o país em relação à Seguridade Social? Vale a pena depois a gente pesquisar, por exemplo, países como o Chile, que lá há 30 anos atrás, uma geração atrás, optou por modelos que levavam à privatização, porque é esse o modelo que o Temer está fazendo, empurrando todo mundo para a previdência privada. E ao fazer isso, uma geração depois, qual foi o resultado? Como é que as pessoas no Chile se aposentaram? Eu te respondo, elas estão na miséria, porque o que elas vão receber agora não dá para o sustento no momento da sua aposentadoria. Tanto é que o governo chileno tem feito ações para complementação, para que as pessoas saiam da miséria e fiquem na pobreza, porque fora é isso que é um sistema privado de previdência. Bia, só para a gente encerrar, o governo pode vencer essa batalha dentro da Câmara? Na sua opinião, ele precisa de 308 votos. Até essa segunda-feira, falava-se que o governo tinha em torno de 170, né? Mas a gente sabe também que há um trabalho muito intenso do Planalto, um trabalho forte de bastidores, uma negociação de todos os níveis com municípios, com estados, com os próprios representantes, né? A tradução do trabalho intenso é pegar o nosso dinheiro público e comprar os votos dos deputados. É isso que o governo tenta fazer através de emendas e de outras políticas, ou seja,
se falta dinheiro para a Previdência, mas sobra para fazer uma política horrorosa como essa que nós estamos assistindo. Eu acho que nós vamos vencer essa batalha, porque essa batalha é da população brasileira, da maioria do povo. As pessoas compreenderam que esse é um governo que retira direitos, essa não é uma pauta de um grupo A, B ou C, é uma pauta que atinge todo mundo que está vinculado ou vai se vincular a uma Previdência, atinge benefícios, como benefícios de prestação continuada, que com certeza, na verdade, eles já estão sendo revistos pela medida provisória que eu já citei. Então, eu acredito que a gente vai conseguir vencer essa batalha, porque a população compreendeu que essa reforma não traz nada de bom e não ataca os privilégios que nós temos no país. Muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade do debate. Eu conversei com Beatriz Cerqueira, que é presidente da CUT Minas e coordenadora geral do Sindiúti. Nós falamos aqui sobre a reforma reduzida da Previdência que o governo levou à Câmara dos Deputados e pretende votá-la entre os dias 5 e 7 de dezembro. O mundo sindical está mobilizado, especialmente os servidores públicos, que estão aqui representados pela Bia, servidores públicos que têm sido bastante alvo da campanha publicitária do governo para tentar fortalecer a ideia da reforma e conseguir e obter a aprovação dos deputados na Câmara. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.